Um dirigente espírita, conversando, estava dizendo que os jovens só atrapalham. Eles não têm a devida experiência, ainda não possuem o conhecimento doutrinário desejável e que, portanto, lá no centro espírita que ele dirige, ele só permite a participação dos jovens depois de X número de anos nos grupos de estudo. E mesmo o grupo da juventude ou mocidade espírita, sempre sob a vigilância de pessoas mais experientes na doutrina espírita. Depois dessa fala, fiquei pensando, porque eu, Marcos Demário, eu fui introduzido no espiritismo, no centro espírita, pelos meus pais, quando eu era um adolescente. E lá no centro espírita eu cresci. E no centro espírita eu estudei. No centro espírita eu trabalhei na área de assistência e promoção social espírita, na área da evangelização espírita, fui jovem da mocidade espírita, abracei o movimento de unificação espírita e cheguei a me tornar, então, um dirigente de centro espírita. Mas se os jovens só dão trabalho, se os jovens só dão dor de cabeça, eu, dentro dessa filosofia, não teria crescido no centro espírita. Talvez eu não tivesse feito nada a nível de espiritismo e de movimento espírita se tivesse sido cerceado pelos dirigentes da minha época de ser jovem. Mas, pelo contrário, eles me deram todas as oportunidades de estudo, de trabalho, de crescimento, ou seja, propiciaram que eu pudesse me desenvolver. E é justamente isso que os jovens solicitam. Jovens que são seres humanos e que possuem as suas capacidades. Hoje em dia, com tanto avanço na sociedade humana, nós estamos vendo jovens, principalmente na área da tecnologia da informação, que são dirigentes, são CEOs de empresas. Montaram, criaram, fundaram, organizaram e fizeram crescer os seus próprios empreendimentos. Jovens que no campo da ciência estão realizando descobertas maravilhosas. Ora, se o jovem tem capacidade no campo da tecnologia da informação, da ciência e da gestão e empreendedorismo, por que ele não haverá de ter capacidade doutrinária no espiritismo? Terá, se dermos a ele a devida oportunidade. Portanto, esse discurso de que jovem só atrapalha, que jovem dentro do centro espírita tem que ficar sempre sob vigilância, esse discurso é totalmente equivocado. Precisamos dar as oportunidades para que os jovens conheçam o espiritismo, o estudem, aprendam a sua aplicação na vida, as consequências de viver com os princípios espíritas e que eles, no centro espírita, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com as suas capacidades, possam também adentrar aos diversos serviços, desde a recepção, passando pelo atendimento fraterno, o passe, chegando a uma reunião mediúnica, a fazer a palestra na reunião pública e assim por diante. Sempre lembrando, estamos deixando bem claro aqui, de acordo com o conhecimento doutrinário do jovem e com as suas capacidades. E por ser jovem, claro que ele deve sempre receber a orientação das pessoas mais experientes, que necessariamente não são as mais velhas, as pessoas com maior conhecimento, para que possam então
também se transformarem em trabalhadores voluntários do Centro Espírita e divulgadores do Espiritismo. Lembremos, a vida humana aqui na Terra é passageira. E se não promovermos aqueles que terão que nos substituir, como ficará o Centro Espírita e o movimento espírita quando tivermos que retornar para o mundo espiritual? Olhemos com bons olhos a nossa juventude, para que esses espíritos possam cumprir a sua missão aqui na Terra e nos substituírem na divulgação do Espiritismo e nos serviços do Centro Espírita.